Diogo Lucas Ramalho, nascido a 7 de abril de 2001, é o nosso convidado e candidato pelo Partido Socialista à Câmara Municipal de Alcobaça. É economista, licenciado em Economia pelo ISEG, está a fazer mestrado no ISCTE em Business Analytics e é técnico superior financeiro da Administração Pública. É também autarca na Assembleia Municipal de Alcobaça, na Assembleia de Freguesia da Maiorga e representa o Conselho na Comunidade Intermunicipal do Oeste. Diogo, bem-vindo. 24 anos, mas já aqui, digamos, muita vivência ao nível político. Como é que isto surgiu? Como é que surgiu para já esta tendência para se ingrar ou tentar se ingrar na vida política? Boa tarde, Nuno. Obrigado pelo convite da Stereo FM. Eu, desde novo, muito jovem, sempre tive consciência política, portanto, sempre li muitos jornais em miúdo, e, portanto, eu acho que isso me fez criar alguma consciência política cedo. Eu, com 14, 15 anos, já tinha uma noção muito clara do que era o espectro político, o que era a esquerda, o que era a direita, o que era o centro, o que eram os extremos. E, portanto, sempre tive alguma curiosidade em conhecer este mundo. Curiosidade essa que ainda era maior por não ter propriamente ninguém da família ligado à política, apesar de ter um tio presidente de junta, mas nunca foi uma coisa assim como foi incutida. Portanto, eu tive imensa liberdade para escolher. Depois decidi juntar-me numa juventude partidária para perceber como é que era um partido. Acabei por me filiar com 15, 16 anos, comecei a ir às reuniões e na altura fui convidado, já quando tinha 18, 19 anos, para integrar a lista à Assembleia Municipal de Alcobaça há 4 anos, com o Carlos Guerra, com o José Canha, e fui eleito para a Assembleia Municipal, também fui eleito para a Assembleia de Freguesia da Maiorga, e tudo começou aí. Portanto, procurei também ser uma pessoa interessada pelo Conselho de Alcobaça, porque eu gosto muito do meu concelho, e acho que, à parte das ideologias, também é importante nós termos uma leitura da realidade local. Portanto, também tenho amor à terra e também a gostava de ver desenvolvida, e esse também é um dos motivos da minha candidatura. Mas foi assim, de forma muito espontânea, que começou toda esta questão da política. Portanto, não foi nada que me foi impingido por quem quer que seja. Só origem social, portanto, o Diogo é da Bem Posta, aqui bem próximo da Alcobaça, é da Bem Posta. Familiarmente, quem é o Diogo? De onde é que vem a família do Diogo? Não, os meus pais, o meu pai é natural do concelho da Nazaré, a minha mãe, na verdade, é natural de França, os meus avós é que eram naturais do concelho de Alcobaça, o meu avô era de Évora de Alcobaça, portanto, sempre vivemos aqui, sempre tivemos a nossa vida aqui. Eu, de facto, com 18 anos, como grande parte, ou uma parte significativa dos jovens, vê-se obrigado a sair do concelho. Portanto, eu também fui estudar para Lisboa e ainda tenho parte da minha vida profissional em Lisboa, porque de facto não há condições, muitos dos jovens não têm condições para regressar. Isso também é um dos motivos da minha candidatura, quer dizer, de facto, darmos condições aos jovens para poder regressar ao concelho de origem, porque existe já um grande distanciamento, na minha perspectiva, entre aquelas que são as qualificações que o país oferece, a qualidade das universidades que nós temos e depois o mercado de trabalho que nós encontramos, sobretudo aqui em regiões que não são do interior, como a Alcobaça não é uma região do interior, mas que está um pouco desajustada daquele que é o padrão do mercado dos jovens, sobretudo da qualificação dos jovens. Portanto, sempre fui uma pessoa absolutamente normal, sempre estudei na Escola da Bem Postas, frequentei depois a Dom Pedro I, depois a secundária Dona Inês de Castro, portanto sempre estive enturmado, digamos assim, perante com os miúdos da minha idade. Não obstante isso, sempre fui politicamente ativo fora também a política, ou seja, também fui eleito no Conselho Geral do Agrupamento de Ester, que era uma espécie de Assembleia Geral da escola, fui candidato ao Parlamento de Jovens, nunca cheguei a ser eleito para ir a Lisboa, e portanto estive nas associações de estudantes, portanto fui um miúdo absolutamente normal. Sempre também com consciência política. Isso é só mais uma característica que tenho.
nada mais. Segundo o que sei, segundo o que tenho também investigado, a sua candidatura, portanto, neste caso a sua e do partido que representa, assenta em alguns eixos essenciais. Sim. Já falou há pouco da questão dos jovens e da dificuldade dos jovens em regressarem à sua terra depois de fazerem a sua vida académica. Que tipo de condições é que são necessárias, é que o Diogo acha que faltam para que os jovens sintam mais apelo ao regresso à terra? São duas no essencial, três. Primeiro, a questão da habitação, que é um problema nacional, sem dúvida, mas para o qual nós vamos atrasados, ou seja, estamos a atacar o problema, na minha perspectiva, de forma mais atrasada do que concelhos vizinhos, do que, por exemplo, o Concelho da Nazaré, e isso é palpável. A nossa estratégia local de habitação, que é um documento obrigatório e essencial para nos podermos candidatar a fundos comunitários na área da habitação, é dos finais de 22, 23, inícios de 23. A Nazaré aprovou esse documento em 2019. E, portanto, estamos atrasados na política de habitação e a Câmara não está especializada para produzir habitação, porque, de facto, essa não foi pontualmente uma necessidade, construíram-se pontualmente fogos sociais e isso limita hoje a capacidade da Câmara atacar esse problema. Estamos muito dependentes ainda do Estado e sabemos que o Estado demora sempre mais tempo a chegar do que a autarquia. E depois, no domínio, sobretudo, da mobilidade também, acho que há alguma dificuldade. Nós estamos completamente dependentes do automóvel, e isso também limita muito daquela que pode ser o estilo de desenvolvimento, o estilo de vida de um jovem, porque eu acho que hoje os jovens também procuram e têm uma consciência ambiental que outras gerações não têm e procuram, e nós sabemos isso estatisticamente, o número de cartas de condução tem vindo a diminuir, creio eu, por essa questão também da consciência que os jovens têm sobre a poluição e que os faz também procurar outros modos de vida, um modo de vida um pouco mais sustentável, que também passa pela utilização do veículo, e que nós aqui não temos, de facto, condições de transporte público. E depois um terceiro domínio essencial, que é o domínio do emprego. Nós temos uma taxa de desemprego inferior à média nacional, ainda bem que assim o é. Agora, o emprego que nós criamos é o emprego que serve determinados níveis de qualificação, e muito bem, mas não serve muitos dos níveis de qualificação, sobretudo dos mais jovens, a quem a Câmara, por exemplo, paga e bem bolsas de estudo para poderem estudar fora, mas depois acaba por não receber nada desse investimento, nenhum retorno desse investimento, porque muitas das profissões ligadas mais à investigação, às engenharias, ao direito, às ciências financeiras, às ciências matemáticas, acabam por não ter aplicação no território de Alcobaça. Ou melhor, até podem ter, não temos empresas capazes que vão ao encontro dessas qualificações, e nós não temos outra alternativa senão ir para uma grande cidade, para as áreas metropolitanas de Lisboa, do Porto, ou mesmo para fora do país. E, portanto, estes domínios, para mim, são as principais razões pela minha candidatura. É isso que eu gostava de mudar. Certo, mas como é que uma Câmara Municipal, que tipo de competências, que tipo de capacidade financeira é que uma Câmara Municipal pode ter para precisamente promover esse tipo de alterações, conforme, utilizando as palavras do Diogo? Muito bem. Ao nível da habitação, nós podemos construir casas, ou seja, não é exclusivo, ou seja, nós não estamos habituados a construir casas, mas há muitas autarquias que há muitos anos que constroem casas, por diversas razões. Oeiras, a Amadora, Loures, estão habituados a construir casas. Nós construímos pontualmente, fogos em Alfezerão, na Maiorga, depois também aqui em Alcobaça, quando se teve que fazer um realojamento de um bairro de lata que existia ali junto à Fundação Maria Oliveira. Portanto, a Câmara pode usar recursos próprios para construir através de uma empreitada. Nós já fizemos mais ou menos as contas, sabemos que para construir 100 fogos de habitação para jovens, com uma dimensão média de 100 metros quadrados, isso implicava mais ou menos um esforço do orçamento municipal de cerca de 6% ao ano. Portanto, uma despesa
que não chegava aos 4 milhões de euros por ano. É menos do que aquilo que nós pagámos pelos 2 centros escolares da Alcobaça, da Bendita e pelo pavilhão de Évora. Portanto, é possível alocar recursos públicos à construção de habitação e termos 100 famílias jovens a morar no concelho em condições dignas, haja vontade política para isso. Portanto, é uma das formas de resolver o problema. Depois, no domínio da mobilidade, apesar da mobilidade ser assegurada a nível de transportes públicos por um operador privado, ou neste momento um operador público ou privado, porque tem capital neste momento público e privado, muito do dinheiro com o qual a rodoviária mete os autocarros na rua é dinheiro da autarquia de Alcobaça. Aliás, é dinheiro de todos os municípios da Comunidade Intermunicipal do Oeste que financiam as carreiras. É possível contratar, sobretudo, ter rotas mais pequenas nos centros urbanos que permitam que as localidades limítrofes converjam para esses centros urbanos e fazer com que as pessoas abdiquem do automóvel para poder ter uma vida, poderem fazer aquilo que fazem como se tivessem um automóvel. Portanto, a Câmara pode subsidiar esse tipo de carreiras, desses minibus, como nós temos a Chita, que tem há 15 anos apenas uma linha que foi revista, o percurso uma vez, negligenciando aquela que é a realidade, portanto, a Alcobaça aqui das freguesias limítrofes, da Maiorga, de Évora, de Aljubarrota, que convergem para o centro de Alcobaça, e esquecendo as povoações que estão à volta da Bendita, das povoações que estão à volta de Pataias e as povoações que estão à volta de São Martinho do Porto, que convergem para muitos destes centros urbanos e que não têm como fazer com horários minimamente regulados, intervalados, com uma certa cadência que permita às pessoas optar por essa opção que é mais sustentável, quer financeiramente, quer ambientalmente. Portanto, são dois exemplos de intervenção da Câmara na contratação de carreiras que sirvam este propósito junto da rodoviária, por exemplo. Enquanto cidadão, a questão que se me coloca ao ouvir a explicação do Diogo é precisamente... é sabido que o orçamento da Câmara, digamos, é bastante exíguo. E de onde é que vem o dinheiro normalmente? As câmaras dependem em grande parte do orçamento do Estado. Como é que se consegue alocar dinheiro para esses objetivos que o Diogo aponta sem descurar outros pontos que são essenciais na vida dos municípios, naturalmente? A política é sempre um exercício de escolhas. Nós, para fazermos alguma coisa, temos de abdicar de fazer outras. A Câmara tem um orçamento, neste momento, tirando aqui a questão da assistência e equipamentos, de 60 milhões de euros. Desses 60 milhões de euros, 15 milhões aproximadamente vão para despesa certa, permanente, salários. Tudo o resto é possível alocar, é possível fazer escolhas, nós deixarmos de fazer alguma coisa para fazer outras. É possível também aumentar os impostos. Neste momento há uma opção de diminuir a taxa variável do IMI no mínimo. Há uma opção de aumentar, por exemplo, a derrama. E há a questão, se achar que é mesmo necessário, da contratação de empréstimos. A Câmara, neste momento, é saudável financeiramente. Foi uma saúde que custou muito a construir. Nós sabemos que tivemos há 15 anos dificuldades de tesouraria graves na Câmara. Agora, o que eu penso é que com um orçamento de 60 milhões de euros, pagando aos funcionários aquilo que lhes é devido, é possível fazer escolhas em tudo o resto. É possível abdicar de alguma coisa para se financiar esta política. Porque se não as financiarmos, sobretudo a política de habitação, nós estamos condenados. O desenvolvimento do nosso concelho está condenado. Nós já temos uma taxa de envelhecimento superior aos concelhos que nos são limítrofes. Se continuamos nesta espiral, se não atacamos no problema, se não temos coragem política para investir em habitação, o desenvolvimento do nosso concelho está ameaçado. E, portanto, eu acho que é isso que justifica eventuais opções de se deixar de fazer alguma coisa para se fazer a habitação. E como lhe disse, isto é um investimento estimado de 6%, no caso da habitação, 6% ao ano. Eu acho que dentro dos 60 milhões de euros, acho que é um valor perfeitamente comportável. Não acho que estejamos aqui a falar de uma despesa
sem cabimento. 3 milhões e meio, 4 milhões. Exatamente, entre os 3 milhões e meio e os 4 milhões de euros ano. Portanto, não é nada do outro Seja mundo. como for, Diogo, temos, portanto, poderão ser construídas casas para atrair famílias jovens. Sim, sobretudo as que já cá vivem e que não encontram solução no Exato. mercado neste momento. No entanto, depois, havendo casas, é preciso emprego. E aí, ou é preciso trabalho para esses jovens. Claro. E aí já a questão da iniciativa privada é essencial também. Obviamente. Que tipo de, digamos, que tipo de incentivos é que a Câmara pode ter nessa área? Eu penso no domínio aí do desenvolvimento económico, que está intimamente ligado com o mercado de trabalho. O papel da Câmara deve ser o de construir, oferecer, dinamizar infraestruturas para o desenvolvimento da iniciativa privada. Não deve ser a Câmara Municipal a dizer que tipo de empresas é que se instalam, fazer uma seleção de não queremos uma empresa que polua, não queremos uma empresa que tenha esta característica. Portanto, temos que deixar à iniciativa privada aquilo que ela sabe fazer, que é escolher, olhar para o mercado, saber a oportunidade. Acho que o Conselho tem aqui uma oportunidade excelente, que é a instalação da área de localização empresarial da Benedita, os lotes, já a primeira tranche já foi vendida, estamos agora numa outra fase. Penso que aí era essencial que se criasse, por um lado, um centro de serviços partilhados, no domínio, por exemplo, da contabilidade, dos recursos humanos, das línguas, portanto, oferecer um conjunto de serviços às empresas que já exigem maiores níveis de qualificação, empregos que existem em maior nível de qualificação, e que esse centro de serviços partilhados fosse, como o próprio nome indica, partilhado pelas diferentes empresas. Acho que é uma forma de nós conseguirmos atrair e de arranjar emprego quer para pessoas que têm mais qualificações nesse centro de serviços partilhados, quer para pessoas que têm menos qualificações, mas que são igualmente essenciais ao crescimento económico do concelho. Depois, acho que na área da investigação nós devemos aprofundar o nosso conhecimento da indústria agroalimentar. Nós temos em Alcobaça, muita gente não sabe disso, mas uma delegação do Ministério da Agricultura, o INEAV, que trata desta questão da investigação e que emprega pessoas, de facto, com muitas qualificações. Acho que nesse centro de serviços partilhados também há lugar para a investigação, para se fazer investigação, para todas as empresas, por exemplo, se associarem, criarem, por exemplo, uma associação que pague investigadores que desenvolva produtos em comum, e aí conseguimos também atrair pessoas com ligação e com conhecimento, já até apoiar teses de mestrado, teses de doutoramento na área de desenvolvimento do produto. E, portanto, acho que isso seria uma oportunidade para um emprego para os jovens. Depois, indo à questão da agricultura, que ainda é muito marcante no nosso concelho, e ainda bem, acho que a questão do regadio é essencial. Na Maiorga, no Vale do Alcoa, já houve o projeto da Sela, que foi bem concretizado. É essencial dotar estas infraestruturas de água para que as explorações agrícolas sejam sustentáveis. Temos muitas pessoas formadas e bem formadas na IPADREC, mas que precisam desse apoio, que vivem da agricultura, vivem da maçã, vivem da pera, vivem da produção de hortofrutícolas, e que também precisam desse apoio do Estado. Ou seja, se a Câmara não conseguir, com a ajuda de fundos comunitários, existe um plano europeu para os regadios, nunca uma exploração agrícola, a sustentabilidade económica sem água, e nós sabemos que a água vai ser o desafio das próximas décadas, essa exploração é ameaçada. E, portanto, eu acho que isso é no ponto de desenvolvimento económico, e tendo em conta o número de pessoas que nós temos formadas na área da agricultura, também é uma oportunidade que nós criamos de sustentabilidade para empresas desse ramo de atividade. Sim, senhor. Outra temática, até porque naturalmente o nosso tempo é limitado e claro. Era importante aflorarmos o máximo de aspectos possível daquilo que é o programa do Diogo e do PS para a Câmara de Alcobaça. Relativamente à saúde, também existe aqui alguma crítica, embora aparentemente o funcionamento, neste caso, do Centro de Saúde em Alcobaça, não seja motivo de grandes críticas, mas existem aí algumas ideias também.
existem duas ideias essenciais, uma para os cuidados de saúde primários, outra para os cuidados de saúde hospitalares. Ainda aos cuidados de saúde primários, na minha perspectiva, deve-se e bem continuar com as obras nos centros de saúde que estamos a fazer espalhados pelo Conselho. É importante que os médicos, enfermeiros e equipas de família tenham condições para trabalhar. Agora, creio que o só centro de saúde não chega. Nós temos uma população muito envelhecida, uma população que já tem muitos problemas acumulados e que muitas vezes se desloca ao hospital com urgências que na verdade são falsas urgências porque não têm um acompanhamento do médico 24/24 horas. E essa não é uma necessidade só nossa, é uma necessidade do município de Leiria, do município da Figueira da Foz, criar um projeto que eu acho que deve ser replicado em Alcobaça, que é o Bata Branca, que permite um atendimento 24/7 com uma parceria com uma IPSS ou com um prestador de serviços privados e que, para determinadas pessoas previamente referenciadas, faz com que o médico, na hora, se desloque, avalie a pessoa e decida ou não se a pessoa se deve ou não deslocar ao hospital. Portanto, são pessoas com formação normalmente em medicina geral e familiar, portanto, não são médicos especialistas, mas que tratam o utente, veem o utente quando ele precisa. Portanto, aqui o essencial é nunca sobrecarregar os serviços de urgência, nem sobrecarregar as famílias. E eu acho que essa resposta, os cuidados de saúde primários, tal como nós temos organizados no Conselho e no país, ainda não conseguem dar essa resposta que vai ao encontro daquilo que são de facto os cuidados de saúde primários, que é uma resposta de prevenção, de tentar antecipar antes que as coisas aconteçam. E, portanto, acho que essa contratualização desses médicos extra centro de saúde era essencial para aquela que já é a necessidade da população. Depois, um segundo domínio tem de ver com o hospital. O Hospital de Alcobaça, sobretudo aos fins de semana e aos feriados, não tem laboratório próprio e isso implica com que nós estejamos a pagar a um médico, muitas vezes quando se trata de feriados, de Natal, Ano Novo, preços proibitivos para depois esse médico não ter capacidade de ajudar as pessoas. Eu costumo dizer que é uma espécie de cirurgião sem bisturi, porque nós pagamos o preço do cirurgião, mas depois não lhe conseguimos pagar sequer o bisturi para ele poder operar a pessoa. Existe um grande desperdício nisso, porque não temos um laboratório próprio. O Hospital de Alcobaça deve ser um hospital de retaguarda do Hospital de Leiria, um serviço de urgência básico, não ser só básico de segunda a sexta, se ele também ao fim de semana, porque isso evitaria muitas das deslocações e muita da pressão que é feita sobre o serviço de Leiria e que acaba por prejudicar o utente e a família, porque todas as deslocações, tudo o que isso implica de desgaste físico e emocional para as famílias e de encargos financeiros, porque uma pessoa vai para a Leiria, vai ter de pagar uma ambulância e se não pagar, o Estado vai pagar e, portanto, acho que há um grande desperdício no Hospital de Alcobaça e a minha proposta para tentar limitar esse desperdício passava por instalar um laboratório próprio, que nós neste momento não temos, é um prestador privado, e contratualizar os técnicos de análises clínicas necessários para o seu funcionamento junto do Ministério da Saúde. Eu jamais diria que esse tipo de situação fosse da competência, ou pudesse ser ou passar pela competência de uma Câmara. Bem, com a reforma do Ministro Manuel Pizarro, com a integração dos sistemas de saúde em unidades de locais de saúde, a competência na saúde passou a estar muito mais partilhada. Vejamos, a própria unidade de cuidados paliativos que neste momento temos no Hospital de Alcobaça resultou de um protocolo entre a Câmara Municipal e o Ministério da Saúde. Todo o mobiliário que ali está foi pago pelo município, apesar de ser uma competência do Governo Central, porque muitas vezes a autarquia tem condições para contratar de forma mais rápida, fazer uma empreitada de obras públicas mais rapidamente do que um serviço central do Ministério da Saúde. E é isso que justifica, na minha perspectiva, a intervenção da Câmara protocolada neste domínio. E, por outro lado, como digo, vai ao encontro daquela que foi a política de descentralização seguida pelo anterior governo, pelo governo de António Costa, e que até ao momento não foi revertida. Portanto, as unidades de saúde familiar com participação do Estado e das autarquias locais é para manter. A Ministra, até ao momento, não deu nenhum sinal de querer reverter este modelo de financiamento e de gestão das unidades locais de saúde. Diogo, relativamente à educação, quando fala em requalificar, por exemplo, a Escola Básica 2 e 3 de Dom Pedro I, estamos a falar de requalificação apenas em Alcobaça. A ideia que tenho é que o Parque Escolar de Alcobaça
está em boas condições, responde, a ideia que tenho enquanto município, por acaso não tenho. Responde, digamos, às necessidades, parece-me a mim, mas poderei estar enganado naturalmente. Relativamente à educação e à questão da requalificação, estamos a falar apenas de Alcobaça, estamos a falar do Concelho? Estamos a falar do Concelho. É importante fazer uma radiografia daquilo que é o estado do parque escolar do Concelho. Já há mais de 20 anos esta parte que a Câmara tem a competência para o ensino básico, o primeiro ciclo do ensino básico, e foi isso que fundamentou todas as obras dos centros escolares que foram construídos em Alcobaça, na Benedita, na Sela, em Alfezerão. E, portanto, esse parque está requalificado, foi financiado pelo anterior quadro comunitário e está bem, na minha perspectiva, não obstante a situação da Alcobaça, que precisa de algumas obras, porque, como sabemos, o centro escolar esteve hipotecado, digamos assim, pelas finanças, e quando não se conseguiu intervir nos últimos 2011 para a frente, não se pôde fazer lá nenhuma intervenção e precisa de alguma intervenção, sobretudo exterior. Ao nível das escolas de segundo e terceiro ciclo e secundárias, essa competência é mais recente, portanto, pertencia à parque escolar, passou para o município. Já se fizeram obras na Frei Estevão Martins, estão-se a fazer obras na Escola de Pataias. Falta o quê? Falta a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Regional de Sestera, a EPADREC, que precisa de ampliar as suas condições para formação profissional, sobretudo para a componente prática da formação, e a Escola Dom Pedro I, que necessita urgentemente de obras, porque tem problemas graves nas canalizações, ao nível do espaço exterior. Foi uma escola que foi construída em 1989 e que nunca teve uma intervenção de fundo desde então. E, portanto, é isso que fundamenta, na minha perspectiva, a intervenção do município nessa área. Depois ainda há a Frei António Brandão na Benedita, que necessita também de alguma intervenção. A Escola de São Martinho foi intervencionada, a Escola Básica e Secundária de São Martinho já estava intervencionada nos anos 2010 e, portanto, é isto que nos falta para ter um parque escolar digno. Estas três intervenções, diria, EPADREC, Frei António Brandão e Escola 23 de Dom Pedro I. É essa a radiografia que faço da intervenção que é necessária em termos de obra. Depois, ao nível pedagógico, acho que a Câmara também não devia ter só um papel de organização e gestão das escolas. Devia ter um papel também ao nível pedagógico. Isto é, replicar alguns projetos que existem, que são bons, sobretudo ao nível do primeiro ciclo, que já provaram, através de projetos pilotos em algumas escolas que são boas, e termos nós uma política nossa, de ideias nossas, em que haja acordo entre o agrupamento de Sestera, entre o agrupamento da Benedita e o agrupamento de São Martinho do Porto, e implementarmos, de facto, ao nível pedagógico, projetos que sejam comuns a todo o concelho. Portanto, temos ideias próprias. Exemplos. O aprender a brincar, a parte da orientação vocacional. Penso que são precisos mais psicólogos nas escolas, fazer-se um projeto mais continuado ao nível da orientação vocacional. Isto é, os miúdos escolhem muito à pressão, aquela pergunta não, e para onde é que eu vou? Não há condições para isso, e acho que eles deviam ser treinados um pouco antes para perceber como é que é o mundo das profissões. Depois, para saberem também lidar melhor com as emoções, que é um problema que nós hoje temos, né? Uma geração muito ansiosa, e, portanto, há estratégias que são, e projetos logo desde o primeiro ciclo, onde as crianças são treinadas para gerirem as suas emoções, e penso que isso devia ser replicado por todo o concelho, e implica naturalmente aqui algum investimento em técnicos da área da psicologia que conseguissem dar esse apoio mais precoce para tentarmos evitar aquela que é uma pandemia da saúde mental, que é reconhecida por todos, e penso que a Câmara também devia intervir nisso. Ok. Diogo, ficou a sensação, e daquilo que tenho estado a ouvir atentamente e com gosto, anda na rua, tenta perceber e ouvir as pessoas. Que reação é que tem obtido na rua face à sua juventude? Eu acho que, na verdade, as pessoas têm muito o discurso de que os jovens são precisos na política, mas depois, de facto, não vou mentir, acho que o facto de ser cabeça de lista melindrou algumas pessoas. Ou seja, as pessoas, na verdade, têm um estereótipo de político na cabeça, ou pelo menos têm um estereótipo de presidente.
A Câmara Municipal, na minha perspectiva, não é um órgão unipessoal, é um órgão colegial, é um grupo, são 7 pessoas. E, portanto, eu sou o número 1 da lista, mas eu candidato-me, levo 7 candidatos, 7 pessoas capazes, em áreas diferentes, de executar o projeto que nós delineámos para o Conselho. E, portanto, acho que muitas vezes as pessoas têm a noção de que uma pessoa é quase que... O Presidente da Câmara é como se fosse o Presidente da República. E, portanto, o poder está todo concentrado nele, põe e dispõe. E não é essa a perspectiva que levo da política, nem é isso que eu quero fazer para o Conselho de Alcobaça. Eu candidato-me com uma equipa e essa equipa tem provas dadas, e nós vamos dar lá a conhecê-la nos próximos dias, e é com essa equipa que eu quero trabalhar e é isso que eu quero oferecer às pessoas e é isso que eu me esforço por dizer às pessoas, que nós temos uma equipa multidisciplinar, pessoas que têm experiência, pessoas que vêm das autarquias, que vêm das juntas de freguesia, que têm vidas profissionais reconhecidas. E, portanto, tento com isso, muitas vezes, pedir um voto de confiança às pessoas. Porque às vezes é difícil que as pessoas confiem num rapaz que tem 24 anos. E sinto isso com franqueza. Por outro lado, eu tenho a responsabilidade de levar às costas um partido socialista, que é um partido conservador na perspectiva em que tem 50 anos de história, já foi poder aqui 12 anos. E eu acho que isso também transmite, por outro lado, acho que isso transmite alguma confiança às pessoas. Se o Partido Socialista escolheu esta pessoa, ou esta equipa, é porque algumas qualidades eles têm, porque senão também não tinham escolhido. E nnós passamos por um nível de validação grande. Não foi só a Alcobaça que deu o ok, teve que a Federação de Leiria dar o ok, teve a Nacional dar o ok. E, portanto, se nós não tivéssemos condições, e se eu fosse de facto demasiado jovem, como muitas vezes me acusam, eu nunca teria passado e a minha equipa nunca teriam passado por este nível de validação. E, portanto, estou nessa perspectiva, estou tranquilo e procuro explicar isto às pessoas e acho que as pessoas entendem, com franqueza. Diogo, quando na Assembleia Geral de Militantes do Partido Socialista em Alcobaça apontaram o dedo para si, objetivamente, o que é que sentiu? Bem, não apontaram bem o dedo para mim. É uma força de expressão. Não foi uma força de assim, expressão. Quando foi escolhido, quando foi escolhido, fui convidado. O que é que o Diogo sentiu objetivamente? Senti aquilo que sinto exatamente hoje, uma grande responsabilidade de levar o partido às costas, sem dúvida nenhuma, e de fazer o melhor trabalho possível pelo Conselho de Alcobaça, por esta gente. A responsabilidade é a mesma, foi sempre aquilo que me veio à cabeça. Por outro lado, acho que lá está, como digo, a equipa que levo deixou-me sempre muito, muito seguro e, portanto, estou com um nível de segurança grande porque sei que os tenho lá e que conseguimos dialogar, conseguimos trabalhar e que se formos eleitos vamos conseguir fazer um bom trabalho. Tenho confiança nas pessoas e, portanto, foi isso que me fez avançar. Ou seja, por um lado senti muita responsabilidade, mas por outro lado também senti muita segurança com as pessoas que estavam à minha volta. Foi isso que senti antes dessa Assembleia Geral. Antes dessa Assembleia. Portanto, obviamente que o que eu vou dizer não será segredo para ninguém que esteja mais atento àquilo que é a política local. Sim. Sentiu um PS diferente antes da sua nomeação e depois da sua nomeação? Ou seja, sentiu o PS de Alcobaça verdadeiramente consigo? Porque creio que antes disso o PS Alcobaça era, digamos, um conjunto de pessoas que se calhar não estavam todas a remar para o mesmo lado. Bem, da Assembleia Geral de Militantes, o que resultou do voto secreto, do escrutínio, das 33 pessoas que frequentaram, creio eu, houve um voto em branco, os restantes 32 votos sim, um voto em branco e nenhum em não. E, portanto, senti matematicamente que as pessoas estavam na Assembleia Geral e houve, naturalmente, uma convocatória nos termos dos estatutos para todos os militantes, pertencessem ou não à anterior Comissão Política. E, portanto, senti que as pessoas estavam e foi isso que os boletins de voto me demonstraram. Disse matematicamente. Matematicamente. E muito bem. Mas... E humanamente também. E cá dentro, no coração, sentiu de facto o verdadeiro calor. Senti o calor e senti no brilho, no olhar das pessoas, uma esperança. E eu acho que quando nós conseguimos dar esperança aos outros, já temos o dia ganho. E senti um brilho de esperança no olhar das diversas dessas 33 pessoas que estavam sentadas diante de mim, diante do presidente da Distrital de Leiria nesse dia.
Diogo, comparativamente aos resultados eleitorais, portanto, para as eleições autárquicas em 2021, o que é para si, o que é que poderá ser um bom resultado? No final da noite eleitoral de 12 de outubro, quando forem, digamos, contados os votos, o que é que para o Diogo ou será um bom resultado? Um bom resultado é, pelo menos, manter a nossa expectativa, é pelo menos manter e acrescentar o que nós... Ou seja, 3 mandatos. 3 mandatos, 3 vereadores na Câmara, porque isso... e, aliás, com 3 vereadores na Câmara pode-se liderar uma Câmara. Recordemos que em 2013 Paulo Inácio governou a Câmara só com 3 vereadores e, portanto, 3 vereadores é suficiente para governar uma Câmara. Depende, lá está, também daquela que é a distribuição de mandatos dos outros partidos. E, portanto, a nossa meta, a nossa expectativa, é para isso que trabalhamos, é para, pelo menos, igualar o resultado de há 4 anos. Temos condições para isso, na minha perspectiva. Também se trabalhou para isso, e eu tenho... primeiro também estava na Assembleia Municipal, e acho que o Partido Socialista nos últimos 4 anos conseguiu, apesar de tudo, manter um ritmo de trabalho ao nível das reuniões de Câmara, ao nível da Assembleia Municipal, das intervenções na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal, um trabalho continuado que resulta numa preparação dos seus autarcas relativamente ao Conselho. Isto é, acho que nós trabalhamos e acho que as pessoas que nós levamos, que pertenceram também às equipas anteriores, estão preparadas para assumir a Câmara. E, portanto, acho que era, no mínimo, igualar. Acho que isso é o que seria justo, e é por isso que nós vamos trabalhar. Sabemos que se é fácil, com certeza que não é, mas se não fosse também, como se costuma dizer, não era para nós, e trabalhamos para isso, e queremos muito que o povo do Conselho de Alcobaça confie em nós, sobretudo depois de 28 anos de PSD. Acho que lá está, como diz o nosso slogan, é preciso ter alguma coragem para mudar, porque, vejamos, por muito bons que sejam os autarcas são seres humanos, e nós sabemos que os seres humanos, quando estão muitos anos no poder, acabam por se acomodar e acabam por se criar alguns vícios que não são salutares ao desenvolvimento do Conselho, e muita da estagnação do Conselho, quando digo, falo num rendimento médio per capita inferior à média nacional, inferior à região oeste. Falo em qualificações que, em média, também são inferiores às da região oeste e às nacionais. Esses indicadores de estagnação, não se fez nada, na minha perspectiva, e a Câmara PST fez, sobretudo nos últimos mandatos, muito pouco para inverter essa situação. E, portanto, acho que as pessoas nos devem dar um voto de coragem para conseguirmos alterar esse panorama. No dia 12 de outubro, coloquemos, digamos, o cenário da eleição, seja como Presidente de Câmara, seja como vereador do Diogo aqui em Alcobaça. De que forma é que isso alterará a sua vida, uma vez que o Diogo não trabalha em Alcobaça? Sim, isto é mais ou menos porque, de facto, eu sou funcionário público e, portanto, sou funcionário do Estado, e, portanto, há sempre regimes de mobilidade que permitem isso. Eu, apesar de não trabalhar neste momento em Alcobaça, estou aqui muitos dias, portanto, teletrabalho, porque faço muitas das minhas atividades aqui. Procuro muito, e é isso que vou procurar no dia 12, independentemente de qual seja o resultado, trabalhar com as equipas que temos nas freguesias todas, acompanhá-los, dialogá-los, ter sempre o telefone pronto para os atender, identificar problemas em conjunto, tentar estudar soluções em conjunto. Portanto, é esse tipo de autarca que eu quero ser, e é para isso que me candidato, independentemente de vencer ou não. É para fazer um trabalho de proximidade com as pessoas. Não é um trabalho à distância, não é um trabalho, é um contacto olhos nos olhos. A semana tem 7 dias, e quem se candidata a este cargo, como eu me candidatei, fiz naturalmente uma reflexão pessoal relativamente à minha vida, e, portanto, muito do trabalho que eu estou a fazer agora em campanha é para continuar a dialogar, é para continuar a identificar problemas, é para continuar a tentar resolver problemas, sempre em conjunto com as equipas e também com os outros partidos, porque acho que
temos de nos encontrar sempre a meio caminho. Ninguém vai a lado nenhum sozinho. Eu sou uma pessoa de diálogo, quer com o meu partido, quer com as oposições. E, portanto, acho que assim, a par e passo, nós conseguimos construir e edificar algo para o Conselho. E é para isso que me candidato, é para edificar um projeto, não é para edificar uma campanha que tem 2 ou 3 meses. Diogo, parte digamos, destas eleições também passam pelas freguesias. Que leitura é que o Diogo faz da dificuldade que sentiu em ter, digamos, gente para fazer parte das listas para as juntas de freguesia? Eu acho que onde somos poder é sempre muito fácil, isto é para o PS, para o PSD, para outros partidos, onde somos poder é sempre fácil fazer listas, porque há muitas pessoas que se gostam de associar ao momento, gostam de se associar aos vencedores, e portanto é fácil de fazer. Locais onde nós temos menos implementação, é mais difícil fazer. Não obstante isso, há também um contexto nacional que eu acho que tem contribuído para alguma dificuldade, porque na verdade quando nós identificamos, quando há um cabeça de lista, depois as pessoas aparecem. E é essa a experiência que tenho. Tenho listas que não se iam fazer, e depois fomos a ver e afinal já não pudemos levar o último porque já não dava, já extrapolava o máximo de candidatos. Acho que, em geral, não só no Conselho de Alcobaça, mas nacionalmente, e não tem a ver com o Partido Socialista, há um descrédito grande da política, seja a política do PS, seja a política do PSD, seja a política dos outros partidos. E as pessoas estão menos disponíveis para trabalhar para a comunidade. Não é para trabalhar para o partido, é para trabalhar para a comunidade, para trabalhar para a terra. E eu acho que isso é uma dificuldade que não é sentida só pelo Partido Socialista, do contacto que tem com outros partidos. Recebo também esse feedback, não só em Alcobaça, mas fora de Alcobaça. As pessoas hoje estão menos disponíveis para a política, porque existem 5 anos de democracia, porque havia um conjunto de expectativas que se calhar não foram correspondidas, e as pessoas muitas vezes já não veem na política, infelizmente, e isso custa-me, um meio para mudar o mundo. Eu ainda vejo e acredito nisso, e é também por isso que me candidato. Mas eu penso que a dificuldade tem a ver justamente com isso, tem a ver com um momento de descrédito nacional da política e dos políticos em geral. Tem a ver com uma expectativa que foi criada no 25 de Abril e que em alguns domínios não foi conseguida. E nós sabemos isso e sentimos. E eu também não vou dizer que não sinto isso como cidadão. Agora, acho que enverdar por uma alternativa extremista, seja ela de esquerda ou de direita, não é solução. Não é solução. Para o autarca Diogo Ramalho, o que é que representam objetivamente, que tipo de função é que devem ter objetivamente os presidentes de junta e as assembleias de freguesia? Bem, o presidente de junta e as assembleias de freguesia são o reis do chão da política. Portanto, é aquele andar onde é mais fácil aceder e é mesmo assim. Portanto, tem que haver uma política de proximidade. O presidente de junta, na minha perspectiva, tem de conhecer todas ou praticamente todas as pessoas da sua freguesia, tem de saber onde é que estão as carências sociais, tem de saber onde é que estão as carências de infraestruturas básicas, tem de saber... enfim, onde é que estão todos os equipamentos da freguesia, coordenar os trabalhos das poucas pessoas que têm disponíveis para trabalhar. Sabemos que as freguesias, se não tiverem receitas extraordinárias, têm muita dificuldade em gerir o pequeno orçamento e em fazer obras. Precisam da Câmara para isso, e acho que a Câmara também está, e comigo também estará sempre pronta para apoiar bons projetos que sejam para o desenvolvimento da freguesia, porque não nos podemos esquecer que o somatório das freguesias forma o concelho. Portanto, quando estamos a investir na freguesia, na verdade não estamos a investir na freguesia, estamos a investir em todo o território. O Presidente de Junta, para mim, eu respeito muito os Presidentes de Junta. Aliás, os políticos que eu mais admiro são os Presidentes de Junta, os 3 que conheci, com quem mais trabalhei, os Presidentes de Alcobaça e Fecharia, Débora de Alcobaça e da Maiorga, porque de facto tem um trabalho hercúleo e, como disse, eu fui eleito numa Assembleia de Freguesia. Tenho pena das Assembleias de Freguesia não serem muito participadas, talvez porque as pessoas também se sintam, e é também verdade, que a Junta depois não tem meios para ir ao encontro daquilo que elas querem, e isso custa-me, por exemplo, para uma Maiorga, andámos 4 anos a lutar
pela redução da velocidade nas principais ruas da aldeia, para medidas como lombas, e chegamos ao final do mandato e não conseguimos praticamente atingir o nosso objetivo. Acho que o Presidente de Junta acaba por ter muitas frustrações, mas é aquela pessoa quase que vive 24 sobre 24 horas para o seu território, que é acordado às 4 da manhã porque houve uma intempérie. E eu acho que isso é um trabalho muito gratificante e digo-lhe, é uma coisa que eu um dia gostava de pertencer também a um executivo de uma junta de freguesia, porque acho que é muito gratificante. Agora tem que se ter muito amor à camisola. Lá está, e a disponibilidade para esse amor à camisola, para trabalhar para os outros a um preço que é simbólico, é cada vez menor, tem a ver com a evolução da nossa sociedade. É de facto um jovem de verbo fácil, de conversa agradável. Ficaríamos para aqui agora muito tempo, naturalmente, mas o nosso tempo é limitado. Diogo, 1 minuto para se dirigir aos seus potenciais eleitores e convença-os a votarem Diogo Ramalho. Temos gente preparada, gente que vem das freguesias, que vem de diversas áreas profissionais, que tem uma carreira, gente que sabe dialogar, gente que sabe estar, gente que tem ideias e, tal como nós governámos 12 anos o Conselho, peço-vos que ao final de 28 anos de PSD tenham coragem para mudar, tenham coragem para ter mais ambição, coragem para alterar o rumo do Conselho. Eu e a minha equipa somos essa mudança. Por favor, confiem em nós. Estaremos ao vosso lado.